Vídeo quente para passar informações para a galera, hein? Vasco indo atrás de reforços lá no Galo, com exclusividade. A gente está passando essa situação para vocês. O Vasco tem interesse, além da contratação do jogador Arana, no atleta Gustavo Scarpa para 2026. Perfeito? A gente vai falar muito sobre essa questão de Gustavo Scarpa aqui no Vasco da Gama, entre outros reforços. O Vasco e a Nike que determinaram data para verdadeiramente fazer esse anúncio histórico. A gente também fala aqui sobre a questão envolvendo o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Isto mesmo, hoje o Vasco finalizou a preparação do jogo de amanhã contra a equipe do Mirassol, no estádio Vasco da Gama, São Januário. E a gente também vai falar sobre a Betfair, porque teve uma reviravolta aí nessa situação toda, que pode ter o dedo da Leila Pereira, tá? Meu amigo vascaíno, noticiário quentíssimo. E eu falei para vocês no vídeo da parte da manhã, tá? Que verdadeiramente dezembro ia ser quente. E ainda tem um assunto. Situação lá da recuperação judicial. Hoje, alguns credores ingressaram com pedido aí, certo? Pedindo impugnação, hein? Muita coisa. Então, já vamos começar por esse assunto aí. Você que não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família aí de Cruz Maltinos, perfeito? Vamos lá. Hoje a gente teve uma informação aí. Vamos começar por essa situação da recuperação judicial, porque hoje alguns credores ingressaram com pedido de impugnação da Assembleia de Credores que aprovou o plano da recuperação judicial. Esses credores aí alegam que a ata da Assembleia Geral dos Credores, da AGC, não foi juntada ao processo. Eles alegam também que não houve quórum, eles questionam o início da Assembleia, não tinha um montante ali de credores presenciais para que aquela reunião acontecesse. Eles também falam que o edital foi alterado na madrugada da votação. O tratamento foi considerado ilegal a credores trabalhistas, né? Relatos ali de pressão e coação durante o voto e pedido para suspender a DIP, né? Venda de atletas aí e negociações até que tudo isso seja apurado, né? Então, agora está na mão da doutora Caroline Godoy, lá da quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O Vasco já tinha até entregue aí a situação das certidões da SAF, né? Faltando do associativo. Vamos aguardar para ver se ela vai definir ou não essa situação. Fato é que a gente está com recesso aí nas próximas semanas no fórum, né, no legislativo, e a gente sabe aí que efetivamente essa situação da recuperação judicial não deverá mais ser homologada nessa temporada, em 2025. Mas vamos embora. Vamos começar falando aqui sobre a situação do jogo do Vasco da Gama contra a equipe aí do Mirassol. O Vasco que ainda sonha com o G8, tá? E o seguinte, o Fernando Diniz, ele deverá repetir a equipe do Vasco da Gama que atuou contra a equipe
do Internacional de Porto Alegre. Ou seja, o Thiago Mendes deve começar esse jogo aí como titular do Vasco da Gama, certo? O restante da escalação, vocês já sabem aí de cor, de sorteado. Finalmente o Vasco tem um time, né, na cabeça aí dos torcedores. A única novidade é a permanência do Thiago Mendes aí no time do Vasco da Gama. O Vasco ganhando amanhã, eu acho que o Vasco tem que ir com força máxima para o jogo contra o Galo, porque dá para buscar aí um G8. Bom, o seguinte, a Nike e o Vasco hoje confirmaram aí a data para efetivamente a gente ter esse anúncio perfeito aí. E a situação é a seguinte: esse anúncio deve acontecer entre o dia 9 ao dia 10, tá, de dezembro, um contrato de 7 anos que dará ao Vasco da Gama 300 milhões de reais, cerca de 43 milhões de reais por ano. E já está confirmado que o Vasco já estreia de Nike na Copinha, tá? Os nossos meninos já simplesmente já de Nike. Bom, a situação é a seguinte: o maior contrato aí da história Gigantes da Colina. Bom, situação aí da Betfair, cara. Deu uma reviravolta nessa situação aí da Betfair. Por quê? O Vasco já tinha tudo acertado para prorrogar o contrato com a Betfair por mais 2 temporadas. Isso deu uma reviravolta, porque o Vasco não iniciou as tratativas aí de renovação com a Betfair. Então, não está descartado. Tem muita gente que está falando que isso pode ter o dedo da Leila Pereira aqui no Vasco da Gama, porque já estava tudo acertado. De repente, aí o Vasco não entrou mais em contato com a Betfair para postergar essa renovação. E a gente pode ter novidades aí, uma mudança de patrocinador master para a próxima temporada aí, hein, pessoal. Para a gente encerrar aqui, situação de reforços, notícia quentíssima aí de bastidores do Vasco da Gama. O Felipe Maestro, ele está convicto mesmo que ele vai atrás do Arana, tá? O jogador Arana do Galo, independentemente do valor, é prioridade do Vasco. Felipe é muito fã do Arana, certo? Jogador aí que é um excelente lateral esquerdo e o Vasco quer a contratação. O jogador não vai ficar no Galo, o Galo está fazendo uma reformulação aí no seu plantel, uma reformulação gigante. O Vasco que negocia também com o Sanabria. Então a gente sabe aí que há um desgaste aí do Piton aí no Vasco da Gama, que o Piton deve deixar o Vasco da Gama aí na próxima temporada. O próprio Leandrinho, o Vasco na atrás de 2 laterais aí. Então, a gente está confirmando que existem negociações em aberto aí com relação ao jogador Arana. E mais outra situação que eu quero passar aqui para vocês. Gustavo Scarpa, que foi um nome que o Pedro Paulo, na época, tinha pedido a 777 Parques para poder contratar. Pedro Paulo é fã do Gustavo Scarpa, tá? O Vasco também negocia a chegada do Gustavo Scarpa. O Vasco entende que o clube precisa aí de um substituto à altura para o Felipe Coutinho, para ser aquela sombra do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem oscilado bastante aí, tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga bem, certo? Então, Gustavo Scarpa. A situação é a seguinte: o Scarpa já teve um momento muito melhor, né? Aí na sua carreira, ele tem problemas aí de lesão, mas o Vasco aí é um dos favoritos para contar com o Scarpa no próximo ano, tá? O Vasco já está negociando a questão aí de tempo de contrato aí do Scarpa, valores salariais aí com o jogador, perfeito?
Vasco também tem outras negociações aí, como o Alan Saldívia e o Jefferson Lerma, que está muito adiantada, mas esses reforços aí do Galo hoje ganharam uma conotação muito grande aqui no Gigante da Colina. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!